Fala aí, povo de Deus! Antes de tudo, eu queria pedir que você compartilhasse o vídeo, que você entrasse no meu canal e que você se inscrevesse aí embaixo, tá ok? Deixa seu comentário, dá lá seu likezinho lá, tá ok? Pra gente poder estar divulgando o Evangelho através dessa arma que Deus nos deu, que é a internet. Tá bom? Feito. Agora vamos para a palavra de Deus? Sabe, eu quero já começar abrindo a Bíblia contigo lá em 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao 5, onde diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família. Algumas versões diz governar bem a sua casa, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família ou casa, dependendo da versão que você esteja lendo, como poderá cuidar da igreja de Deus? Lá em 1 Timóteo 3, ele narra o princípio de todo chamado. Todo chamado vai passar pela sua casa. O seu primeiro chamado está dentro do seu lar, da sua casa, junto à sua família. Sabe, até o diaconato, e ali mostra também, posteriormente fala sobre o diaconato, ele tem os mesmos traços, como você é dentro da sua casa. A gente vê lá quando os apóstolos se reuniram e eles precisavam buscar ajudadores, eles precisavam buscar pessoas que estivessem junto ao seu ministério para liberarem eles para a palavra, para ficarem. Era muita coisa a fazer, então eles levantaram o primeiro diaconato. A primeira coisa que eles olharam era para dentro da casa de cada um. A gente começa a olhar o pano de fundo que nós vivemos hoje. Sabe, muitas das vezes nós até contestamos Deus, quando na verdade a palavra do Senhor nos mostra que há sinais da vinda do Senhor Jesus e é necessário que Ele comece a preparar a sua igreja, preparar a noiva, limpar a noiva. Sabe, recolher os ministérios aos seus princípios para que seja refeito algumas coisas que ficaram durante o tempo. E uma delas é exatamente a família. Nós vemos famílias destruídas na igreja. Sabe, nós vemos uma preocupação ministerial muito com o de fora, mas nós esquecemos o de dentro, que é o princípio de tudo. Paulo, quando ele fala a Timóteo, ele diz assim: olha, se você não tem como governar a sua casa, você não vai ter como governar uma igreja. Ou seja, se você não é apto a ser um bom homem dentro da sua casa, você não vai ser apto a ser um bom homem de Deus para representar o evangelho genuíno, verdadeiro. Talvez você tenha até uma boa desenvoltura em pregar, tenha até uma boa desenvoltura ao convencimento, mas isso qualquer coach pode ser. Mas pregador da palavra, homem chamado por Deus, ele começa o seu ministério dentro da sua casa. E é isso que o Senhor está resgatando nesse tempo. Sabe, é isso que está como um pano de fundo atrás desse coronavírus, sobre toda essa enfermidade, sobre toda essa preocupação. Vocês já pararam para analisar? Já pararam para ver que as pessoas estão tendo que voltar para sua casa, as pessoas estão tendo que ficar nos seus lares? Sabe, tem pessoas que têm muita facilidade em lidar com os de fora, tem gente que tem muita facilidade em lidar no trabalho, tem gente que tem muita facilidade em lidar na igreja, beijam, abraçam, cumprimentam, e agora o coronavírus, ele determinou uma coisa: olha, não pode dar as mãos, não pode cumprimentar, não pode abraçar, não pode beijar. E talvez os grandes religiosos dizem: mas como, se isso é o princípio do ministério, sabe, é demonstrar o amor? Mas será que você tem abraçado seus filhos?
Será que você tem sido homem de uma mulher só? Será que você tem beijado a sua mulher? Sabe, está na hora da gente repensar o que a gente está refletindo lá fora. Sabe, porque as pessoas não estão olhando só para o que você é lá fora, mas estão olhando para dentro da sua casa. Então Deus, Ele tem permitido que você volte ao princípio, volte à sua origem, volte à sua casa, que é a referência do seu ministério. Tem uma frase linda, sabe, linda. Foi dita por Charles Spurgeon, que foi conhecido lá no século XIX como príncipe dos pregadores. Foi um pastor batista, alguém muito renomado, deixou muitos ensinamentos, né? Na verdade foi um dos maiores evangelistas do século XIX. E ele deixa algo que perdura. Tem frases que impactam a nossa vida, né? Tem frases que são impactuantes e vai perdurar por muito tempo. E ele diz assim: Deus nos livre daqueles que são anjos na rua, santos na igreja e demônios em casa. Sabe, nós vivemos um tempo onde que nós vemos muitas lideranças que têm sido realmente usadas na rua, sabe? Muitos que são... O que é um anjo? Anjos são aqueles que são escolhidos por Deus para desenvolver o ministério. A gente vê que toda anunciação, quando Deus anunciava o homem no Antigo Testamento, sempre falava do anjo que viria anunciar alguma coisa, o anjo que viria anunciar o nascimento de Jesus, de Isaac, sabe? E sempre havia uma anunciação através de Gabriel, de anjos, aparecimento de anjos, porque queria trazer algo dos céus. E realmente nós vemos homens de Deus aí sendo levantados e evangelizando e pregando o evangelho, falando e anunciando as coisas dos céus. Anjos na rua, anjos na rua, grandes evangelistas, glória a Deus por isso, né? E quando Charles Spurgeon fala, ele não está falando apenas de uma, né? Quando nós olhamos para o ministério, nós olhamos o homem por total. Ele diz: Deus nos livre daqueles que são anjos na rua, santos na igreja. Sabe, muitas das vezes nós vamos para a rua, pregamos, falamos o evangelho, anunciamos o evangelho, pessoas se convertem, vamos para a igreja e começamos a ser santos, adoramos, choramos, santos na igreja, mas tudo não passa de uma capa. Sabe, a tua vida em tua casa não condiz com o que você prega na rua. A tua vida na tua casa não condiz com aquilo que você se mostra na igreja, aquela santidade, aquele temor que você mostra, tudo uma capa. Porque vão descobrir que é uma capa quando olhar para dentro da sua casa. Ele diz: Deus nos livre desses anjos da rua, santos na igreja, mas demônios em casa. Muitas das vezes nós desenvolvemos tanto o ministério que nós não percebemos quem nós somos em casa. Sabe, tem muita gente gritando porque tem que voltar para casa. Não, eu fui chamado para evangelizar. Não, eu tenho que estar. Não, eu tenho que estar lá. Quando... O que vale você ganhar o mundo e perder a sua casa, seus filhos, a sua família? Sabe, que mérito você tem nisso? Quando é lá que começa o seu ministério. Deus está te chamando de volta para a sua casa. Não tem nada demais você ser anjo na rua e santo na igreja. Mas você tem que ser a representação de uma liderança ungida por Deus. É na sua casa. É o seu primeiro ministério. O que você tem sido na sua casa? Sabe, essa época de pandemia tem colocado homens de Deus em suas casas. Uma vez eu estava em um jejum, pregando em um jejum pela manhã em uma igreja, e de repente entra um rapazinho de seus 20 e poucos anos e me chamaram para orar por ele, e disse que ele estava muito mal, e eu comecei a orar, e ele começou a chorar, e eu disse: vamos conversar, o que está acontecendo? E aquela pessoa que trouxe esse rapaz disse: olha, o senhor não sabe quem ele é.
Olha, ele foi um evangelista, ele saía pregando pelas ruas, ele é um ex-dependente químico que se converteu, e muita gente se converteu através dele. Ele subia os morros, ele pregava aos traficantes. Eu perguntei a ele, tá, mas e o que está acontecendo contigo agora? E ele olha para mim e ele diz, eu não aceito, pastor, a condição que eu estou, sabe? A minha família, ela destruída, eu falei assim, para tudo, cara, para tudo. O que você era em casa? Sabe, talvez você estivesse muito superativo, talvez você estivesse muito para fora, mas você esqueceu da sua casa. E uma hora Deus vai te chamar de volta. Uma hora você vai ter que fazer conserto ali dentro. Uma hora você vai ter que voltar à sua origem, ao seu princípio, à sua identidade. De quem realmente você é. E quem realmente você é começa dentro da sua casa. Para que aí então, o ministério venha refletindo você lá fora. O que você tem sido dentro da sua casa? Sabe? Aproveita esse momento. Ame mais a sua esposa, beija mais os seus filhos, ore mais com eles, seja anjo e santo em casa, uma representação dos céus na sua casa. Aproveita esse momento, aproveita, em nome do Senhor Jesus. Tamo junto, somos um.